Olá, tudo bem? Na sequência desse rápido compartilhar a respeito da importância do desenvolvimento da inteligência emocional, que é a habilidade de manejar bem as nossas emoções, quero falar com você neste vídeo rapidamente a respeito de medo, certo? O meu nome é Bruna, eu sou uma mulher cristã vivendo em missão. Se é a primeira vez por aqui, considere a possibilidade de se inscrever. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo se você gostar. Vamos lá! Medo é uma reação hormonal natural diante de uma situação aparentemente perigosa. Medo é algo instintivo e, enquanto um instinto, foi de extrema importância para garantir a sobrevivência da espécie humana até aqui. E o medo, enquanto um instinto que nos deixa cientes, alertas diante de situações reais de perigo, é de extrema importância, de grande relevância para nos ajudar a fazer escolhas, tomar decisões e assim nos proteger e proteger também os que estão sob o nosso cuidado. Então, o medo, enquanto um instinto que nos deixa alertas a respeito das situações de perigo, é algo inquestionavelmente relevante. Ocorre que o medo nem sempre é instintivo, porque ele pode também ser socialmente aprendido, em decorrência do que realmente nos ensinam, das influências que nós recebemos e da nossa interação com as coisas que nos acontecem. O medo socialmente aprendido é muito perigoso, porque ele será por nós alimentados a partir da nossa baixa autoestima, da nossa falta de autoconfiança, do nosso pouco acreditar em nós mesmos, dos nossos pensamentos negativos e muitas vezes altamente distorcidos a respeito de nós mesmos e da realidade ao nosso redor. O medo socialmente aprendido, ele nos manterá longe de situações aparentemente incertas, inseguras, que nos geram desconforto. E aí corremos o risco de entrar em um ciclo onde correremos dessas situações que nos geram desconforto, que elas são inseguras, incertas, mas que o nosso organismo interpreta como altamente perigosas. O que muitas e muitas vezes será algo irracional, inconsciente, porque a pessoa estará presa num ciclo. Vou explicar o que é este ciclo que eu estou falando. Essa situação, essa possível situação incerta e insegura, acionará um gatilho hormonal que gerará em nós reações emocionais que nos sinalizarão que deveremos nos manter distante do motivo do nosso medo, que é muitas e muitas vezes irracional, porque não é uma situação real de perigo, são situações incertas que geram em nós desconforto e insegurança. É sobre este tipo de medo que eu quero falar um pouco, porque este tipo de medo, ele pode ser extremamente perigoso, nocivo nas nossas vidas. Este tipo de medo nos paralisa, nos aprisiona, muitas e muitas vezes nos impede de prosperar nas nossas vidas, não só no que diz respeito aos nossos estudos ou à nossa vida profissional, mas muitas vezes em aspectos simples e corriqueiros do dia a dia. Assim como este tipo de medo pode nos adoecer inclusive o nosso corpo, a depender do nosso nível de aprisionamento por este ciclo, assim como nos causar transtornos mentais como a síndrome do pânico, o ataque do pânico. Bom, se nós criamos medos, aprendemos a ter medo e a ponto de enganarmos o nosso próprio corpo, fazendo com que dispositivos hormonais naturalmente preparados para nos alertar
alertar a respeito de situações reais de perigo. Sejam acionados diante de situações simples e corriqueiras. Enfim, milhares de situações que não são situações reais de perigo. Você não vai morrer, ninguém vai te comer, vai te matar. Tá entendendo? O seu corpo não está em perigo, mas este medo é alimentado a ponto de seu sistema hormonal ser enganado por seus pensamentos. Se nós temos condições de fazer isso, isso é um bom sinal. É sinal de que nós temos também condições de desfazer isso, de superar isso, entendem? E a primeira coisa que precisamos fazer para desfazer isso e superar e sair deste ciclo de medo é identificá-lo, ter ciência dele e começar a enfrentá-lo. O que não significa, porque não dá para negar que nós temos um sistema hormonal, digamos assim, e que muitas e muitas vezes a pessoa se sente mal mesmo. Não dá para negar isso, mas dá para identificar que aquele medo não é real, ter ciência disso, a razão, o motivo do medo não é real, ter ciência disso e então começar a enfrentá-lo. Não precisa ser de uma forma violenta, mas pode ser gradativo. Sabe por quê? Ainda falando sobre questões hormonais, neste caso do medo, por exemplo, que pode desencadear síndrome do pânico, crise do pânico, os nossos hormônios, eles nos conduzirão a evitar aquela situação, a nos manter longe daquele desconforto. Mas tem outras situações que os nossos hormônios, eles nos conduzirão a buscar prazer. Então, seja num extremo ou num outro, não podemos ser reféns do nosso sistema hormonal, entendeu? Fazendo com que ele nos mantenha longe de situações aparentemente desconfortáveis, que na verdade elas só revelam nossas inseguranças, receios, incertezas e nos impulsionando para situações prazerosas que muitas vezes nos escravizam. Não podemos ser escravizados pelo nosso sistema hormonal em nenhum dos dois aspectos. Por isso precisamos, sim, temos hormônios, eles nos influenciam, mas temos também racionalidade. Temos racionalidade e podemos começar a praticar a nossa racionalidade, né, neste processo de autoconhecimento, de desenvolvimento da inteligência emocional e então ir assumindo o controle, que não precisa ser radical, violento, mas pode ser gradativo. Sim, gradativamente, aos poucos. O importante é começar, um passo de cada vez. Até mesmo porque, pense comigo, quando nós vamos aprender algo, independente dos nossos medos e inseguranças, vamos aos poucos. Uma pessoa que vai escalar uma montanha, por exemplo, as pessoas que resolvem fazer aquela subida lá no Monte Everest, ela não vai de uma vez e chega no topo, provavelmente ela vai morrer. Tem pessoas que tentam várias vezes e vão gradativamente e mesmo assim morrem. Leiam sobre isso para vocês verem como é curioso, como é um processo, uma jornada, vai de pouquinho em pouquinho, tem gente que vai um ano até um ponto, no outro ano vai até outro ponto, né? Se você vai aprender uma nova língua, eu passei por esse processo, você não tá em um mês, é uma jornada, é um processo, é ali como criança, palavras, vai juntando frases e as coisas vão fluindo. Então, nós também não nos livramos dos nossos medos, por mais irracionais que quando o identificamos, eles possam ser da noite para o dia e num passe de mágica. Assim num processo de aprendizagem e é assim também se decidirmos vencer, superar esses medos sociais que aprendemos e que alimentamos, né, com as nossas inseguranças, com os problemas de baixa autoestima, né, com os problemas de não acreditar em nós mesmos e enquanto cristãos com um grande problema de não sabermos
quem nós realmente somos em Deus e o que o Espírito Santo pode fazer nas nossas vidas.